Yeah. Eu acho que nem o vascaíno, nem o mais pessimista esperaria que nesse primeiro momento, pelo menos é o primeiro momento, tá? Que o nosso Alexandre Matos ia ser engolido pelo sistema. E ele foi engolido por esse sistema vergonhoso, pavoroso da 777, que os caras realmente são muito incompetentes para gerir futebol, né, cara? É a conclusão que a gente chega. Eu vi o Faísca falando sobre isso, e é a maior realidade, né, cara? Eu sou muito fã do Faísca, do trabalho dele, da percepção que ele tem, e é a realidade. Mas eu acho que essa percepção, qualquer vascaíno lúcido tem, né, cara? Que é uma empresa... Cara, que eu não tenho nem sinônimos de desqualificação para essa empresa. Ela é muito desqualificada, ela é muito ruim. E, cara, eu não acho, Marcos, quando você falou aí que a violência contra o Vasco acabou atenuando um pouco, cara, eu discordo completamente. Cara, por mais que tenha tido violência, e óbvio que teve, e óbvio que tinha jogador ali que merecia ter sido expulso, vide aquela entrada logo no primeiro tempo lá no Rossi. Pô, cara, isso não atenua não, cara, porque o time do Vasco foi péssimo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. No segundo tempo ainda deu uma esboçada ali no início, que aconteceria algo, mas logo deu para ver que estava totalmente entregue ao time do Nova Iguaçu, ao possante Nova Iguaçu. E, cara, isso só faz a gente ficar desanimado. E aí eu vejo também algumas correntes, alguns comentários, Marcos, a galera falando que, pô, mas é a segunda janela, que é a janela melhor de se contratar, porque é onde justamente vira o ano na Europa, né? O ano não, mas a temporada vira na Europa, e aí por conta disso surgem jogadores com valor de mercado talvez um pouquinho depreciado e tal, e foi por isso que o Vasco contratou relativamente bem na segunda janela. Cara, eu acho que a galera tá arrumando desculpa para aí sim atenuar essa gestão estapafúrdia e ridícula dessa 777, irmão. E eu vou te falar, eu continuo com a esperança ali do Pedrinho tentar fazer algo, mas não, sinceramente, não acredito não, irmão. Cara, recapitulando um pouquinho da linha do tempo, né, do porquê que a gente fala que a gente tem um Vasco 2023, nosso 2024, né? A gente, em dezembro agora, que a gente ainda tinha no elenco o Peck, Marlon Gomes, Orediano, tudo no planejamento 2024, né? Todos esses jogadores. Paulinho, enfim, 4 perdas significativas. Ainda assim, na ocasião, o Lúcio Barbosa deu uma coletiva, se eu não me engano, foi até no dia seguinte que demitiu o Brax. Né? Tenho quase certeza que foi nesse momento. Ele falou, cara, que o Vasco contrataria a altura do clube, que o Vasco em 2024 teria um time que a torcida merece. Enfim, jogou um monte de confete. Aí veio a virada do ano e perdemos aí, né? E aí, ao longo dos 30 dias, de 30 dias para cá, perdemos Peck, perdemos Orediano, perdemos Marlon Gomes, perdemos o Paulinho. Ainda assim, cara, a gente vê, né? Vou recapitular também o negócio do budget, né? Com a do orçamento. A gente mensurou. O Vasco tem meio bi, no mínimo previsto para esse ano, né? 270 de setembro, 115 milhões do PEC do Marlon Gomes e os 106 milhões da Liga que entraram agora. No mínimo, tá? Porque pode ser que a gente ainda vai falar outras coisas, caralho, outras receitas pode acontecer. Temos uma folha de 200 milhões no ano, ou seja, a gente tem 300 milhões aí para o futebol já com a folha paga. Gastamos 100 mal gastos. A gente ainda tem 200 milhões. Não dá para, por exemplo, aceitar a desculpa de que a torcida não pode achar que o dinheiro todo é para contratação. Eu estou falando, de novo, de 200 milhões já com todas as linhas onerosas pagas, né, que é o futebol, principalmente que é a folha salarial. E ainda assim, cara, a gente viu o Matos com o mesmo modus operandi do Brax no ano passado. Bazuca toda na defesa e na volância, gasta o dinheiro todo, e aí me dá um recado singelo para o ataque, como foi no ano passado, em que ele só contratou o Pedro Raul, né, o Brax, que ok, era o artilheiro do ano anterior, porra, foi uma contratação badalada na ocasião, sem dúvida foi,
mas foi o único recado que ele deu para frente. E a gente já falava desde então que o Vasco precisava de um cara de ponta, o Peck ainda não se firmando, né, cara? Pô, o Peck ainda não tinha acontecido, né, depois que ele fez um bom 2023. E aí a gente, quando vem para esse ano, temos o Matos fazendo a mesma coisa. 30, 40 milhões no zagueiro. Fala, irmão. Não, então, e um detalhe importante para colocar, só para não parecer que a gente está com dois discursos aqui, eu particularmente, eu adorei a venda do Peck e eu adorei a venda do Marlon Gomes. O Marlon Gomes, que é um cara que eu até admiro mais, nunca se firmou no Vasco, tá? Não teve tempo disso, talvez. É um cara que se machucou pra caramba. Veja bem, adoro o futebol do cara. E segundo que o Vasco vendeu ele, na minha opinião, maravilhosamente bem. O Peck, eu tenho a opinião que a maioria da torcida tem, não sou fã dele, assim, não sou fã do futebol dele, sou fã da entrega dele em campo, né? Ele entregou, e se você comparar os dois, o Peck e o Marlon Gomes, o Peck entregou ao Vasco muito mais que o Marlon Gomes, né? Até porque ele estava mais tempo, e realmente ele fez um ano de 2023, um ano legal, ok para o que se esperava do Peck. Então, eu adorei a venda deles, porque foram duas vendas muito boas financeiramente para o Vasco. Mas aí entra a questão de sair os caras e a gente não perceber nenhum movimento de reposição. Que dirá um movimento para que melhore-se, né? que tenha uma troca vantajosa para o Vasco. Ou seja, a gente não vê nem sinal de um movimento igual, ou seja, entrarem dois jogadores equivalentes aos que saíram. Não. E olha que a gente não queria isso, a gente não precisava disso, a gente precisava que entrassem jogadores melhores que esse. Mas a gente não vê nem movimento para entrar jogadores equivalentes a esses. Então, é muito complicado. Desculpa eu te cortar, era só para pontuar essa questão de Peck e de Marlon Gomes, que foram ótimas vendas. Mas cadê a reposição? Cadê a melhora? Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso.